Olá galera do nono ano, tudo bem com vocês? Bom pessoal, estamos aqui mais uma vez para o nosso vídeo de resumo do nosso conteúdo, avaliação P2, terceiro bimestre. Não vamos perder tempo não e vamos direto ao nosso assunto. Bom galera, nessa nossa revisão a gente vai abordar os assuntos trabalhados em sala de aula, que foi o módulo 10 e o módulo 11, falando sobre o populismo na América Latina, a crise da República Populista aqui no Brasil, o movimento populista na América Latina, mas principalmente focando na crise da República Populista do Brasil, dos anos de 1960 até 63. E no módulo 11, quando falamos do regime militar no Brasil, desde o golpe em 1964 até a redemocratização em 1985. Pessoal, a gente começa então esse nosso resumo falando sobre o governo de Jânio Quadros, 1960. Então, desde o seu primeiro cargo eletivo como vereador, Jânio Quadros já chamava atenção por sua oratória bastante exaltada, pela insistente cobrança de moralização na administração pública. O Jânio Quadros ele foi prefeito e governador de São Paulo, credenciais que levaram ele a ser eleito presidente do Brasil em 1960. E no seu governo, o Jânio Quadros criticava a gastança do governo, defendia o fim de obras monumentais, atacava a corrupção, o desperdício de recursos públicos. Ele era então um populista, mas ele não tinha nenhum tipo de ligação com o getulismo, que era um tipo de populismo também, ligado diretamente à figura de Getúlio Vargas. Mas ele não era visto nem como um governante de esquerda e também não era identificado com a ala mais radical da direita. Então, na verdade, o modo peculiar do governo que ele conduziu, na verdade, provocou um isolamento, de Jânio Quadros. Então, nas questões externas, o Jânio Quadros tentava deixar claro a sua neutralidade, principalmente na questão da polarização entre capitalismo e comunismo. Afinal de contas, 1960 se vive praticamente o auge da Guerra Fria. Então ele, nessa política externa, tenta deixar claro essa neutralidade do Brasil em relação aos dois lados dessa moeda, o capitalismo pelos Estados Unidos e o comunismo pela União Soviética. Só que uma das suas atitudes, nesse intuito de mostrar essa neutralidade, acabou levando à fúria dos conservadores. Foi quando ele condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é uma medalha de honra aqui do Brasil, o revolucionário e então ministro da Economia de Fidel Castro, lá em Cuba, o Ernesto Che Guevara. Então isso, gerou uma insatisfação enorme, principalmente da ala mais radical, mais direita, do governo. Mas o jogo político é muito claro. Não tem como se isolar. Então, mostrando que naquele momento ele não estava tendo muita habilidade de negociação, ele se irritava pelo fato de que as normas constitucionais não permitiam que o presidente tivesse plenos poderes. Então ele chegou a relatar para o seu ministro da Justiça que ele pensava em promover reformas profundas no país. Reformas profundas constitucionais. Então, assim, alguns políticos passaram a pensar que Jânio Quadros, na verdade, poderia estar tentando fazer uma reforma constitucional e isso seria uma iminência de um golpe de Estado, assim como Getúlio Vargas fez, para se perpetuar no poder. Então, a crise acabou se agravando, parlamentares cobraram explicações do governo sobre essas declarações, mas em vez de reagir a esses ataques, o Jânio Quadros teve simplesmente a ideia de renunciar. Alguns anos depois, ele explicou, da seguinte forma, o ato dele. Ele disse o seguinte: desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições dos grupos ou indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou difamam. Até com a desculpa da colaboração.
Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Então, com esse argumento, esse gesto de Jânio Quadros, na verdade, ele tinha uma esperança. Ele esperava que o exército e o povo fossem para as ruas, pedindo a sua permanência, ou que o Congresso Nacional abrisse mão de parte de seus poderes para sair dessa crise. Mas o que aconteceu? Os parlamentares aceitaram o pedido de renúncia do Jânio Quadros. E assim, teoricamente, o Congresso Nacional desarticulou, né, o que eles diziam uma tentativa de golpe de Jânio Quadros. Então não houve a tão esperada comoção popular que ele imaginava. Inclusive, no ano de 1992, já próximo da morte de Jânio Quadros, em uma entrevista, ele deu a seguinte explicação para o seu ato de renúncia. Ele disse o seguinte: o maior erro que já cometi. Pensei que os militares, os governadores e principalmente o povo nunca aceitariam a minha renúncia e exigiriam que eu ficasse no poder. O que mais deu errado foi o fato do apoio popular, foi a falta de apoio popular. Achei que o povo sairia às ruas, enganei-me. O povo brasileiro é muito passivo. Turma, meu 9º ano, não era novidade para o povo brasileiro acordar tendo um presidente e no dia seguinte esse cara não está mais ocupando a presidência. Está lá o vice-presidente ou está o presidente do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados. Já era algo normal. A gente já vinha de um presidente que se suicidou, de um cara que quase não toma posse mesmo sendo eleito. E, cara, que esperança Jânio Quadros tinha. E, nossa, que altruísmo ele tinha de ser considerado assim um cara tão quisto ao ponto do povo ir para a rua querer a permanência dele. Enfim, então esse é o melancólico fim do governo de Jânio Quadros. Só que aí começa um problemão. Em 1961, quando acontece a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart, que era o vice-presidente eleito, ele tinha 42 anos de idade, ele era de uma família muito próspera e rica também, né? Vamos deixar muito bem claro. Ele era um getulista, ele tinha sido ministro do Trabalho no governo de Getúlio Vargas. Depois do suicídio de Vargas, ele levantou a bandeira do getulismo, né? E se elegeu 2 vezes como vice-presidente, né? Foi um dos organizadores do Partido dos Trabalhadores do Brasil, o PTB, né? E todas essas condições deram a ele, mais uma vez, essa possibilidade de ser o vice-presidente. Só que quando desenrolavam os fatos que levaram à renúncia de Jânio Quadros, o João Goulart estava em visita oficial à China. E vale ressaltar que a China é um país comunista. E uma visita a um país comunista no auge da Guerra Fria não era vista com bons olhos, principalmente pelos Estados Unidos. Então, preocupados com essa proximidade e até mesmo se utilizando de falsas notícias sobre uma possível simpatia comunista de João Goulart, houve uma tentativa de impedir a sua posse. Então, assim, eles começaram a promover a chamada Campanha da Legalidade, que foi quando entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, entre políticos e até mesmo membros do Exército, decidiram defender a posse de João Goulart e, de acordo com a Constituição, permitir a posse dele, né? Defender que a Constituição fosse resguardada. Então, se instalou aí um impasse. Haviam grupos que não permitiam a posse de João Goulart e nem a entrada no Brasil ele conseguia, ou seja, nem voltar para o Brasil ele conseguia. Enquanto isso, outros grupos buscavam o cumprimento da Constituição para acabar com esse problema. Eles acabaram entrando em acordo, né? Então, esses grupos, tanto os que não queriam quanto os que estavam buscando a defesa da legalidade, eles acabaram entrando em acordo. Então, seria mudado o sistema político brasileiro. João Goulart assumiria. Só
com a mudança do sistema político. Sairia o presidencialismo, entraria o parlamentarismo. Parlamentarismo é o seguinte: o presidente fica subordinado ao chefe de Estado, que vai ser conhecido como primeiro-ministro. Então, só para vocês entenderem essa característica, ela vai ser algo parecido com o que nós encontramos na monarquia da Inglaterra, por exemplo, onde todos imaginam que a rainha é a toda poderosa política. Na verdade, ela é apenas um símbolo do poder, ela não tem poder político nenhum. Esse poder político ele está nas mãos do primeiro-ministro. Então, o governo Getúlio Vargas, o governo de João Goulart, que vai conseguir tomar posse, né, agora, é claro, vai ficar muito difícil dele governar com essa configuração parlamentarista. Então ele vai tentando articular maneiras de conseguir ganhar mais força, mais apoiadores. Haverá um plebiscito que vai definir se continuará o sistema parlamentarista ou se retorna o sistema presidencialista. E nesse plebiscito o presidencialismo é escolhido. E aí começam os discursos de João Goulart. Um certo tom comunista, algumas ideias e projetos meio que ligados a essa tendência comunista, e é claro, isso liga o alerta principalmente dos Estados Unidos. E o que os Estados Unidos têm a ver com isso? Tudo. Afinal de contas, recentemente, os Estados Unidos deixaram uma vigilância um pouco solta e Cuba acabou se tornando um país comunista, aliado às ideias e ao governo da União Soviética. Então, depois desse acontecimento, os Estados Unidos não permitiriam nunca que outro país na América Latina fosse aderir a esse sistema comunista, muito menos os maiores países da América Latina, como Argentina e Brasil, por exemplo. Então, assim, começa a se montar as bases do que vai ficar conhecido como o golpe militar de 1964. O golpe militar de 1964, ele não é um fato único e isolado. Não é algo assim imediato. Ele foi pouco a pouco sendo alimentado, tanto pelas ações de João Goulart, tanto pelas ações dos grupos contrários a João Goulart. Na verdade, ele é uma sequência de acontecimentos que vão dando margem para que os militares tenham argumentos para derrubar o governo constitucional de João Goulart. Entre esses acontecimentos, nós temos o comício da Central do Brasil, onde João Goulart deixa claro já ideias socialistas em relação à reforma agrária, apoio aos trabalhadores, pautas que são radicais e de esquerda. E como reação, nós vamos ter a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde a direita articula o apoio principalmente de militares, de empresários, da classe média, que diziam estar lutando pela defesa da família brasileira e pela ordem nacional. E não podemos também deixar o fato, de citar o fato, de que essa polarização de capitalismo e comunismo, além de muito forte, vive um momento muito complicado, porque recentemente o presidente dos Estados Unidos tinha sido assassinado em um atentado, que foi o John Kennedy. Então os Estados Unidos, preocupados com o avanço do comunismo através da influência e do exemplo de Cuba na América Latina, eles criaram então uma aliança para o progresso, com o objetivo de cooperar com ajuda econômica aos países latinos, justamente para frear a possibilidade de alguma aproximação com o comunismo. Então foram injetados bilhões de dólares na América Latina, foram formados também diversos grupos para auxiliar os grupos políticos de direita no Brasil e na América Latina como um todo. E aí as ações vão levar ao dia 31 de março de 64, quando o general Olímpio Mourão Filho inicia em Juiz de Fora um movimento com suas tropas em direção ao Rio de Janeiro. Imediatamente já contam com o apoio de tropas paulistas para tentar derrubar o presidente João Goulart. Então é realizada uma sessão extraordinária no Congresso, e nessa sessão extraordinária foi declarado que João Goulart tinha abandonado o governo brasileiro. Então assim, o presidente do Congresso assumiria o cargo executivo do Brasil. Eles declararam que a presidência estava vaga. Mas nós, sabendo, conhecedores da história,
Sabemos que, na verdade, João Goulart ele estava tentando buscar apoio para conter o eminente golpe. Ele sabia que esse golpe aconteceria e era questão de tempo, então ele estava tentando buscar algum tipo de apoio para resistir. Então ele foi até o Rio Grande do Sul buscar apoio principalmente dos getulistas, né, para que ele conseguisse resistir ao golpe. Mas era tarde demais, então só restou a ele buscar o exílio no Uruguai, e daí ele nunca mais voltou ao Brasil, vindo a falecer no ano de 76. A partir daí, esse golpe de 1964, no mês de abril, se instalou um governo provisório, uma junta governativa, que viria a escolher o próximo presidente do Brasil, que, é claro, seria um militar. Quando a gente fala de regime militar, a gente precisa falar sobre as características. Porque se a gente atribui uma nomenclatura e classifica como um momento diferente, né, no governo brasileiro, na história do Brasil, é necessário dizer quais são essas características para poder diferenciar de outros momentos políticos, como o populismo, por exemplo, como a república oligárquica também, né, tem nesse exemplo. Então, as características do regime militar brasileiro estavam principalmente na ausência de partidos políticos. Bom, deixa eu melhorar isso aqui, na verdade. Era na presença de apenas 2 partidos políticos. Um que representava a situação, ou seja, era o partido do governo. E esse era o ARENA, Aliança Renovadora Nacional. E o outro partido seria um partido de oposição. Mas assim, esse sistema ele era chamado de bipartidarismo, ou seja, só existem 2 partidos. Ele surge justamente vindo de um ato institucional. Esse ato institucional extinguiu todos os outros partidos políticos e deixou apenas esses 2 existentes. Esses atos institucionais também são uma característica do regime militar, porque são quando o governo consegue dar ordens ou determinações que não estão presentes na Constituição. Ele adiciona isso à Constituição. E assim ele consegue governar por decreto. Então, essa característica, né, do regime militar, dos atos institucionais, ele aumenta a repressão, a perseguição a opositores políticos, aos movimentos sociais, elimina praticamente todos os princípios democráticos. Então fica difícil a gente pensar em um partido de oposição que não tivesse alguma ligação com o partido do governo. Então, a gente entender que esse partido era uma oposição é bem difícil, né, de engolir essa história. Mas enfim, esse partido de oposição era a UDN, né, União Democrática Nacional. E é claro que ele não conseguia de fato, ou não tinha nenhuma oposição concreta ao governo militar. Então a gente pode concluir que todos os ventos, na verdade, né, que todos os ventos eram favoráveis ao regime militar, porque os dispositivos legais estavam beneficiando os militares. E é por isso que o regime militar se caracteriza como um dos períodos mais complicados da nossa história, justamente porque ele é um momento onde a democracia simplesmente foi usurpada do povo brasileiro, ela foi roubada do povo brasileiro. Eu vou começar a falar agora um pouquinho sobre as características de alguns governos, né? Especificamente agora o primeiro governo, né, militar, o governo de Castelo Branco. Tem um livro que fala sobre os presidentes do Brasil. Ele diz o seguinte sobre Castelo Branco: Castelo Branco poderia não ser político, mas já estava a prometer coisas que não cumpriria. Não apenas desconfigurou a Constituição, mas criou uma nova, entupindo ainda mais o Brasil de legislações excepcionais que mudavam o tempo todo as regras do jogo político. Ele não transmitiu o cargo no ano de 1966, mas sim em 67, depois de esticar o próprio mandato, e não passou a faixa presidencial para um presidente civil eleito pelo povo, como ele tinha prometido, mas sim para outro militar,
escolhido por voto indireto, assim como ele foi. É isso aí mesmo. É isso aí, senhores. Mesmo os militares, eles conseguem, é incrível, eles conseguem ser perfeitos políticos, principalmente nos erros. Essencialmente, a política do Castelo Branco, ela foi uma tentativa de organização e de como funcionaria, né, esse governo militar. Então, no governo do Castelo Branco, houve arroxo salarial para os trabalhadores. Ele tentou limitar os gastos do governo na tentativa de equilibrar as contas públicas. E no governo de Castelo Branco, nós tivemos os atos institucionais, os primeiros atos institucionais. O ato institucional número 1, número 2, o número 3 e o número 4. Sendo esse número 4 o ato institucional que determinava a criação de uma nova Constituição para o Brasil. Então, como eu falei anteriormente, ele entrega o cargo de presidente apenas no ano de 67, justamente para outro militar. Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva. Esse mesmo livro que eu citei quando falei de Castelo Branco, ele dá a seguinte definição sobre Costa e Silva. Diz o seguinte: tinha um rosto arredondado, de aspecto flácido, nariz batatudo, talvez julgasse disfarçar com um bigode fininho, aspecto envelhecido e frágil. Não ajudava a transmitir a autoridade que se esperava de um regime de força. Essa imagem melhorava quando o Marechal usava óculos escuros, então não era surpreendente que ele abusasse desse recurso. E o livro ele ainda completa com a seguinte definição sobre Costa e Silva: as lentes escuras não eram capazes de suavizar um segundo problema na imagem de Costa e Silva, a fama de intelectualmente limitado. Ao contrário de Castelo Branco, que tinha sido considerado o estudioso, o culto, o sucessor, o Costa e Silva, ele era alvo de piadas constantes sobre a sua reduzida intimidade com as letras. Isso foi uma forma educada do autor do livro de chamar o Costa e Silva de burro, né? Mas vamos lá, gente. Isso é uma comédia, na verdade, né? Mas vamos lá, vamos falar do governo dele, né? O governo do Costa e Silva simplesmente foi os mais violentos do Brasil, né? Esse homem tão frágil que vocês veem aí nessa imagem aí, na verdade, foi um dos governantes mais mortais que o Brasil já teve, né? Ele e o seu sucessor, que foi o Garrastazu Médici. Mas vamos lá, sobre esse governo do Costa e Silva. Na verdade, foi uma continuidade do governo de Castelo Branco, né, do ponto de vista das condutas políticas, mas começa aqui, no governo do Costa e Silva, o aumento da repressão, o que nós vamos conhecer como os anos de chumbo, né? Começa as instituições repressoras que vão, né, começar a controlar a vigilância sobre a população. Ele vai abusar demais dessas instituições criadas em anos anteriores, como o Serviço Nacional de Informações, o SNI, a Doutrina Nacional, a Doutrina de Segurança Nacional, melhor dizendo, a Lei de Segurança Nacional, a Lei da Imprensa. E é claro, se o Castelo Branco usou os atos institucionais, é claro que o Costa e Silva também ia usar. E é dele, justamente, no governo Costa e Silva, o mais famoso e o mais violento ato institucional da ditadura militar, que é o AI-5. Esse ato institucional, ele simplesmente cassou mandatos de direitos políticos, cassou mandatos de parlamentares, perseguiu opositores políticos ao regime militar, acabou com garantias constitucionais de praticamente todos os brasileiros, eliminou o habeas corpus, que é um dispositivo legal na qual qualquer pessoa poderia responder um processo em liberdade. Então, através do AI-5, qualquer pessoa podia ser presa por qualquer motivo ou por motivo nenhum. E ainda não teria nem direito a advogado e muito menos a responder o processo em liberdade. Ou seja, meu amigo, se você fosse preso na época que foi instituído o AI-5 no governo do Costa e Silva, do presidente Médici, você estava ferrado. Dificilmente você sairia vivo dessa cadeia. Então, quando esse ato institucional ele foi decretado, foi um momento em que houve uma debandada de opositores políticos
do Brasil buscando exílio, buscando proteção em países da América Latina, da Europa, políticos, artistas, intelectuais, estudantes, qualquer um que pudesse ser alvo de perseguição do regime militar teve que simplesmente sumir do Brasil. Do contrário, poderia amanhecer com a boca cheia de formiga e ainda seria declarado que foi um suicídio. Mas enfim, então assim, essas instituições, né, que eram responsáveis pelas investigações, pela organização do processo repressivo do governo, cara, o Costa e Silva foi de longe assim um dos presidentes mais violentos. Foram realmente os anos de chumbo. Então a gente pode dizer o seguinte: todos os presidentes militares não foram democráticos, mas o Costa e Silva e o Médici foram os menos democráticos. A gente poderia até dizer que os outros foram até de certo ponto democráticos, mas Costa e Silva e Médici, nunca. É preciso citar também que, apesar da repressão violenta do governo Costa e Silva, é no governo Costa e Silva que acontecem manifestações, como a passeata dos 100 mil, que reuniu aproximadamente 100 mil pessoas. Daí vem o nome, né, da passeata. Foram 100 mil pessoas que se reuniram numa missa em homenagem a um estudante que foi morto dias antes num confronto com a polícia. Eles estavam protestando contra o aumento do preço das refeições no restaurante estudantil chamado Calabouço. Então essa passeata ela foi autorizada pelo governo militar, foi supervisionada pelas forças militares e não era difícil imaginar que haveria ali um confronto entre os manifestantes e a polícia. Então prisões aconteceram, nos dias seguintes manifestações voltaram a acontecer, novamente confrontos. E o resultado de tudo isso é que, nos dias seguintes, houve pelo menos 3 mortes de estudantes, dezenas de feridos e muitas prisões. Então, o resultado de tudo isso, um grupo de manifestantes se reuniu com o presidente Costa e Silva, buscando negociar a libertação de estudantes, queriam o fim da censura, queriam restauração de liberdades democráticas. E é claro que nenhuma das reivindicações foi aceita. Então, após esses eventos, é que foi promulgado o ato institucional número 5, que eu falei anteriormente. Então, o resultado de tudo isso foi o ato institucional que literalmente acabou com todas as garantias que, por mais que agora os estudantes lutassem pelo restabelecimento, o que já estava ruim acabou ficando pior. Ou seja, a situação vai ficar pior porque cada vez mais haverá ampliação dos poderes na mão do executivo, nas mãos do presidente, nas mãos do exército, nas mãos das instituições controladas pelo exército, controladas pelos militares, ou seja, o aumento do aparelhamento militar contra a repressão se tornará cada vez maior com o ato institucional número 5. Tá? Então, os poderes do presidente vai ser cada vez mais ampliado. E quem vai se beneficiar com isso é o Costa e Silva, é o presidente Médici, como eu falei para vocês, na minha opinião, os piores desse regime militar. Sobre Emílio Garrastazu Médici, o livro diz: poucas vezes um presidente botou tão pouco a mão na massa e teve tanto poder no Brasil. Isso realmente é um fato. Quando o Médici ele assumiu a presidência, grande parte de toda a estrutura do governo militar já estava pronta e montada. É como se você abrisse um grande negócio, comprasse a loja, abastecesse essa loja com produtos, divulgasse, conquistasse milhares de clientes e aí você fala: toma, é tua. Você simplesmente senta no caixa e espera o dinheiro entrar. Esse foi o presidente Médici, recebendo o governo brasileiro. Então, todo aparelhado com as estruturas governamentais de perseguição, com os atos institucionais dando plenos poderes a ele, já que ele é o chefe do executivo, é o que nós podemos dizer de... é como roubar doce da boca de criança. Mas é claro que isso não tira os méritos próprios de Médici
de repressor violento. Haverá perseguição. Um incrível número de pessoas mortas, de acordo com a Comissão Nacional da Verdade, que foi um grupo criado recentemente para investigar as mortes durante o regime militar. Das 423 pessoas que foram assassinadas ou desapareceram, pelo menos 307 delas morreram entre os anos de 1969 e 1974, justamente o período da presidência do Emílio Garrastazu Médici. Ou seja, ainda permanecem os anos de chumbo herdados do Costa e Silva, e que Médici brilhantemente, para não falar uma outra palavra, aprimorou. É também no governo Médici que vão surgir alguns slogans que vão ser a marca do regime militar, como, por exemplo, o milagre econômico, que é quando a economia do Brasil cresce absurdamente, os investimentos em infraestrutura vão acontecendo a rodo, como se o Brasil tivesse muito dinheiro, né, para dar e vender. O sentimento nacionalista também é muito exacerbado. O slogan Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Então o governo tenta fazer propaganda, né, desse sentimento nacionalista e, é claro, tenta fazer uma propaganda fora do Brasil para mostrar que o nosso país está em ascensão, em franco crescimento. E quando a gente pode, né, chamar a atenção do mundo para o Brasil, mesmo que não seja com a política, acaba se transformando em um evento político. Esse foi o caso da Copa do Mundo de 1970, em que aquele maravilhoso time com Pelé e tantos outros jogadores fenomenais, quando eles ganharam a Copa do Mundo, eles encantaram, né, na Copa do Mundo do México, o mundo inteiro viu. Então tudo isso foi servindo como propaganda do regime militar, mostrando que o Brasil era isso, a seleção era o reflexo do brasileiro, e grande parte de tudo isso que eu falei para vocês aconteceu justamente no governo do Médici. Pessoal, o nosso vídeo acabou ficando longo, eu não queria que ele ficasse longo, mas falar de ditadura militar sem entrar em detalhes é muito complicado. Ficou faltando eu falar sobre o período da abertura, né, a volta da democracia, o governo de Geisel, o governo de João Batista Figueiredo, esse processo todo, a questão da anistia, né, que é o perdão aos perseguidos políticos e também aos militares que fizeram a perseguição. Então são detalhes ainda muito grandes para serem contados. Então eu preferi aqui nesse vídeo fazer um ponto-chave do que poderia ser cobrado na avaliação de vocês. Então ficou longo o vídeo, normal, mas como eu falei, se eu fosse falar mais, ele ficaria maior ainda, tá? Então eu espero que vocês aproveitem e usem mesmo esse vídeo para poder se darem bem na prova. Beleza? Um abraço a todos e até mais, galera!